Primeiro, eu glorifico a Deus pela minha vida, que Ele me devolveu há 57 anos. E hoje eu estou cada vez melhor com Ele. E a minha mensagem para as mulheres e para as pessoas, para o mundo, é crer. Ter essa intimidade com Ele, igual a irmã falou. Eu tenho tido isso. A cada dia eu aprendo com Deus. Ele é tão amoroso. A gente precisa saber que ali em Filipenses 2, 12, 13 está escrito assim, que o próprio Cristo é o sim de Deus. E aí ele fala assim que nele está o sim e o amém. Uma vez que a gente guarda a palavra no nosso coração, assim como está escrito em Salmo 105, 11, o próprio salmista Davi, ele fala: a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu entendi na sala de cirurgia que a incredulidade seria o pior pecado. E como eu tinha guardado a palavra no meu coração, eu decidi recitá-la, crer. E como ele disse que nele está o sim e o amém, a própria palavra dele, assim como Jeremias 1:12, ele diz que ele vela sobre a palavra dele para as cumprir. Então eu sou o cumprimento da palavra dele, eu sou testemunha viva de que ele vive para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, ou será para sempre. E aqui eu coloquei, como participei do calendário 2012, eu coloquei que realmente eu estava sem poder mais respirar. E aqui ele disse em Apocalipse 3:7, ele diz para nós que ele conhece as nossas obras e ele conhece a nossa pouca força. Mas, no entanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele falando para nós, para a sua igreja, para o seu povo escolhido. E ele disse: por isso eu te livrarei da grande prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar toda a carne. Essa pandemia, eu acredito que é realmente para provar. Mas nós somos provados, amados, para sermos purificados. Em Coríntios diz que nós precisamos estar realmente na base, a própria rocha, que é a própria palavra, e nós precisamos construir com ouro, prata, bronze. Muitos estão construindo com madeira, ferro e palha, porque todos nós seremos provados pelo fogo. Mas a provação é bom, nós vamos ser provados e se estamos construindo na verdade, então não seremos aprovados. Passaremos como ouro, nós vamos brilhar mais. Por isso, precisamos confiar, até essa intimidade que a irmã falou. E quanto mais nós nos aproximamos dele, que é a luz, mais a gente vê os nossos defeitos, mais a gente tem o desejo de nos consertar. E como ele é santo, ele disse que nós somos a casa dele, nós precisamos limpar o nosso coração, que é o altar dele. E aí ele diz ali também em Efésios 3, ele fala assim, que nele está o querer e o efetuar. Todas nós temos os dons e talentos. Nós não podemos enterrar, mesmo, por mais que ela seja tão pequenina, não importa, nós precisamos fazer, todas nós somos diferentes. E as nossas diferenças que nos unem. A ideia de Deus, eu estava falando, como nós precisamos uma da outra, como é gostoso compartilhar esse momento, isso é cura. Sabe, você pegar pequenas coisas e compartilhar, você consegue ter aquele sabor que muitas pessoas já não têm mais. Nós precisamos fazer a diferença, amadas. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Olha só, o sal ele dá gosto, preserva, conserva. Aqui no Salmo 105, 83, ele diz, eu me identifico com essa palavra que está escrito assim, que por causa das tuas palavras é que ele me conserva a vida através da palavra dele. E aqui, ó, eu coloquei que ele conhece as nossas obras, mas eu guardei a palavra, não neguei o nome dele, por isso ele vai levar a prova que vai vir sobre o mundo inteiro. Não adianta a gente orar, amadas, para não vir, porque vai vir. O Mateus 24, 6, ele disse assim que é uma boa notícia para nós que tudo isso tem que acontecer, o que está acontecendo. Se vocês quiserem ler o Mateus 24, dos sinais dos tempos. Mas, porém, não temas, não tenham medo. Isso tem que acontecer, vai acontecer. Mas se nós nos abrigarmos no esconderijo do Altíssimo, com a própria palavra, então ele vai nos guardar. E algo que eu quero compartilhar com a irmã, com as irmãs, é que ele conhece a intenção do nosso coração e a nossa motivação. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com amor, porque senão não vai adiantar. E pedir a Deus ajuda, Senhor, me ajuda a amar, eu não estou conseguindo.
Eu preguei essa semana na igreja, foi então aquela parte do que ele diz, Isaías 43, o 25 e o 26. O próprio Deus, ele fala assim, primeiro ele fala assim que ele mesmo, ele perdoa os nossos pecados, nós temos que confessar e abandonar. Provérbios 28, 13 está escrito assim, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquela que confessa e deixa, sim alcançará misericórdia. Aleluia. E ali Deus, ele fala, Isaías 43, ele fala assim, olha, sou eu mesmo que perdoo os seus pecados. As suas multidões de pecado, não importa o que a gente já fez, importa daqui em diante. Amém. Ele disse, e eu não me lembrarei mais deles. Aleluia. E ele lança no mar do esquecimento. Agora vamos aqui. Ele diz, Isaías 43, 25 e 26. Desperta a minha memória, apresenta-me as tuas causas, as tuas queixas. Entremos junto no tribunal para que eu possa justificar. Amém. Sabe, você entrar e falar, Senhor, eu não consigo amar, eu não consigo fazer. Tudo que a gente sente, Ele sabe. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Ele quer um diálogo, Ele quer intimidade com a gente. Pai, está doendo, eu não quero, eu fiz, eu desejei o mal, eu roubei, eu menti, eu traí. Não importa o que nós fizemos, mas se a gente confessar, você derrama tudo e o próprio Deus fala que Ele perdoa tudo, não importa. E Ele lança no mar do esquecimento. E eu não me lembrarei mais dele, diz o Senhor. Amém. Olha que boa notícia, aleluia, glória a Deus. Então, na sala de cirurgia, eu tinha perdido todas as minhas forças. E como eu tinha guardado a palavra no meu coração, eu recitei ela com pouca força. Eu disse, está escrito que eu sou curada. Amém. Lembra que Filipenses 2, 12 e 13 está escrito que nele está o sim. Se o próprio Deus, irmã, falou que amor, ele deu seu filho, então o próprio Cristo é o sim de Deus. Amém. Gente, a gente precisa entender isso e viver isso. É fé. Como que nós vamos tocar nele? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Mas aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele é galardoador e jamais a gente vai sair da presença dele sem nada. A palavra não volta vazia. Parece que tem 3 respostas dele. Sim, não ou espera. E o tempo de Deus não é o nosso. Nós precisamos esperar nele. Os que esperam nele são como os montes, não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. O que é fé? Você vai acontecer, não dá, mas vai acontecer. Amém. Aí você já vai alimentando. E isso agrada a Deus. Esses tempos aí atrás eu passei assim no meu limite e eu decidi adorar a Deus. Amém. Comecei a adorar, eu comecei a esquecer, sair do natural. Amém. Então quando você, o que diz ali em Efésios 4, 21 em diante, ele fala assim, olha, em Cristo é nova criatura, peraí. Quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais. E aí você vai lá para 27, ele diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. É natural que a gente fique irado, mas não abre a boca. E na mesma hora você consegue, quando você está na presença de Deus, você consegue ver a pessoa com misericórdia, com compaixão. E aí muda tudo. Isso é cura. Aleluia. Isso não tem nada que Amém. possa, não dá para explicar. Amém. Essa cura, essa coisa gostosa de você imediatamente você perdoar. Você vê a Aleluia. imagem de Deus naquela pessoa. É isso que Cristo fala assim. E ele disse que nisto conhecereis se vocês são meus seguidores, se vocês tiverem amor um pelo outro. Amém. Glória a Deus. O que é o vínculo do cristão? É o amor. Somente assim. Parece que está tudo igual, mas se nós fizermos a diferença, porque se nós, ele disse assim que o machado já está posto à raiz da árvore. Mateus 3:7. As árvores que não derem bons frutos será cortado e jogado. Então a gente precisa ser árvores e dar muitos bons frutos. Amém. E aí a gente precisa estar na palavra, na água. A própria palavra é a água. O Salmo 1 ele fala que se nós formos, seremos como árvores plantadas à beira de um riacho. E nós daremos sempre muitos bons frutos no tempo certo ou não. E aí ele disse assim, olha, e as nossas folhas servirão de remédios. Amém. A gente precisa fazer a diferença com o nosso pouco dom. Amém. Igual hoje eu ouvi uma pregação que me tocou. É tempo da gente incomodar os outros, se meter na vida dos outros,
visitar. Ele falou assim, a gente não pode se abandonar. Tipo, como você está? Eu vou te visitar sim, porque nós temos que fazer diferença agora. Brilhar a luz do Senhor. Amém. Levar luz Aleluia. e levar Amém. sabor para aquelas pessoas que não têm mais nada. Amém. E aqui ele diz assim, não importa o diagnóstico, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu disse assim, Salmo 18, 118, 18. Sofri muito, mas eu não morrerei, viverei. Amém. Para Amém. contar os feitos do Senhor. Amém. Mesmo que está doendo, câncer, é nada para Deus. Deus é mais poderoso. O nome dele é o grande eu sou. Ele tudo pode. Tudo nós podemos nele. E aí ele disse assim, que ele é tudo. Ele é médico dos médicos. Senhor. Então quando os médicos, a gente precisa deles, mas quando eles chegam são limitados, aí entra a providência de Deus se a gente crê. E crer, você tem que ouvir a palavra de Deus. Amém. Romanos 10, 17. Somente ouvindo, ouça, leia. Apocalipse 1, 3. Feliz e bem-aventurado é o homem que lê. Amém. Entende? Medita, guarda a palavra dessas profecias. Porque o Senhor vem logo e Ele vai dar para cada uma de nós o nosso galardão. Glória Amém. a Deus. Com essas meninas lindas. Pai, eu estou apaixonado, mas não é hora. Tem um momento, tem a hora. Espera, meu Amém. amado. Sempre vem. Sempre Deus tem o melhor para nós. Amém. Vale a pena esperar. Peraí, vai dar todo mundo. Não, eu vou fazer diferença. Deus está vendo, está assistindo. Então, vou dar o melhor. Esperar é crer e se fazer a diferença. Amém, amados? Amém. Louvo e glorifico a Deus pela minha vida. Hoje eu tenho saúde plena, não tomo nenhum remédio. Tenho sabor, alegria, adrenalina. Amém. Eu estou aqui para ajudar você. Estamos ali, Amém. estamos juntos. Olha só. Esse daqui, 2000, eu não guardo muito data, mas parece que já fazem 12 anos. Que eu fui curada completamente para a glória e honra do Senhor. Amém. Só que o Senhor cura para a gente fazer a diferença, a gente levar isso para as pessoas. Sabe, eu tenho falado assim com o Senhor de madrugada, falo assim, Pai, eu quero ser vaso de honra. Amém. Encha-me do teu azeite para curar. Amém. Lembra do bom samaritano que levou aquela ovelhinha lá na igreja, vamos dizer assim, na hospedaria, e falou assim, olha, eu vou deixar com você 2 denários, cuida dele. Use azeite e vinho nele. Azeite para curar, o vinho para alegrar. Falou, quando eu voltar daqui a 2 dias eu vou te dar, eu vou pagar para você o que você gastou com ele. Quem é meu próximo, Senhor? Quem é o bom samaritano? É nós mesmos. Amém. Amém? Amém. E aí, 2 dias em profecia, 2000 anos já se passou. Jesus está Amém. voltando. Estamos numa Amém. oportunidade de amar, de se Amém. esforçar, de fazer, falar, Pai, eis-me aqui. E Amém. quando você liga com Ele, nós somos a maioria. Amém. Amém? Amém. Então, assim, nós Amém. estamos aqui, estamos juntos. Amém? Amém. Amém. Creiam somente que o Senhor, Amém. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém. É comemorar a Aleluia. vida com pouco, você viu no pouco. E Aleluia. compartilhar sempre o pouco. Aí é que está Aleluia. o segredo. Amém. Para todos. Muitíssimas graças. Amém. Amém. Obrigada.